CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 6, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Aqui estamos, Jesus, buscando o conhecimento para a transformação de nossas almas, de nossos espíritos imortais. Rogamos a tua ajuda, a tua inspiração, e rogamos também, Senhor, a permissão para invocarmos em teu nome os guias da nossa casa, que sempre estão ao nosso lado a nos inspirar e fortalecer. O irmão querido, altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, como invocamos Eurípides Barçanufo, o patrono deste estudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor sempre, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Questão 250. Estamos estudando, então, a segunda parte do livro, o capítulo 6. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é-lhe possível subtrair-se a elas? Entenderam a pergunta? Vou fazer de novo a pergunta. Sendo as percepções atributo do próprio espírito, é-lhe possível subtrair-se a elas? Eu não quero, o espírito não quer perceber nada. Isso é possível? Resposta. O espírito apenas vê e ouve o que quer. Diz-se isto de maneira geral e, sobretudo, com relação aos espíritos elevados, pois os que são imperfeitos, estes ouvem e veem frequentemente contra a sua vontade, o que pode ser útil para o seu melhoramento. Olha só,
Um espírito inferior é constrangido a ouvir. Mesmo ele não quer, você vai ouvir. Por exemplo, muitos são trazidos aqui à casa e estão ouvindo porque são obrigados a ouvir. Tem um presídio lá no final. E eles estão presos e está escutando a palestra daqui. O microfone está lá dentro. Não tem como não ouvir. Agora, normalmente, os espíritos superiores ouvem, né, ouvem o que querem. Mesmo os imperfeitos. Ouve ver o que quer. Não quiser, não tem, não quer ver. Mas a percepção é do espírito. Mesmo nós encarnados, a percepção é do espírito, porque ele escuta através do aparelho auditivo que nós temos, dos olhos, vem e assim por diante. Agora, uma coisa interessante e até engraçada, até certo ponto, quando você está conversando, eles se aproximam para ouvir e botam o ouvido. Como eu não tenho essa visão dos espíritos, então aprendo com quem vê, quem está ouvindo. Muitas vezes ali fora, eu não gosto de conversar nada lá fora, porque vaza. Se eu falar uma coisa que precisa de segredo ali fora, eles chegam, se aproximam, se eu tiver com a janela aberta do carro para ouvir. Porque tem espírito que não consegue, da mesma forma que não consegue passar pela parede ou pela porta, ele para ouvir, ele estica o ouvido. Ele não sabe ter a percepção. Então tem coisas que eu não posso falar ali fora. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Quero comprar a casa do vizinho, o quintal do vizinho aqui. Aí chego ali fora, Carmen, você que é a dona aqui, poxa, ou então me vende isso daí, como é que é? Quanto é que você quer, Carmen? Espírito, opa, olha só, estão querendo comprar aqui o quintal aqui do Barbudo. Tem que expandir esse negócio, eles não podem fazer isso não. Aí corre pro chefe, olha, eles estão querendo sair, o quê? Vamos lá na cabeça do Barbudo, não vende para ele não vende não. Vaza. Entendeu? Eles ficam ali escutando. Então, certas coisas eu tenho que falar aqui dentro, na minha sala. Porque da mesma maneira que não interessa certas coisas nossas aos encarnados de modo geral, tem coisa que é de vocês, entre marido e mulher, entre pai e filho, né? Entre filho e mãe. Não me interessa ao vizinho, não interessa a mim. Tem coisas que também não interessam aos espíritos saberem, a não ser os nossos guias. Aí a gente tem que reservadamente conversar determinadas coisas, para não atrapalhar, porque atrapalham. Porque a hora que a Carmen sair daqui e for para a casa dela, eles vão na cabeça dela. Então vende sim, custa 50, pede 2.500, ele pode, vai lá. Aí a aguça vê que ela é ambiciosa, pronto, jogou um caminhão de areia. Nós fizemos isso, por exemplo, para tentar isso aqui com o João Manhães. Os bons espíritos ajudam? Ajudam. Mas quem que está com ele lá? E o nome estava toda semana na caixinha aqui, né? Rezando por ele. Atrapalham. Os espíritos atrapalham. Quando tem que acontecer, acontece. Mas se a gente pode evitar, né? Por que vai? Então essa percepção é do espírito. Eu estou conversando aqui, o espírito percebe que está aqui nas costas. Às vezes o encarnado percebe, né? Algumas vezes já ouvi a pessoa falar comigo, engraçado, eu estava conversando com você, eu estava vendo o que estava acontecendo ali atrás. Lá atrás. Então ele está percebendo, o espírito está percebendo, aqui atrás não tem olho para ele ver. Então é a alma que percebe. Entenderam isso? O pensamento é um atributo do espírito, como nós vimos na questão anterior. Está no espírito, o espírito que pensa. Agora aqui, para se manifestar materialmente, usa o órgão, o cérebro. O cérebro é um órgão, que é um instrumento da mente do espírito. A mente é do espírito.
O cérebro está aqui. Quem pensa é o espírito, não é o cérebro. Tanto que se o cérebro pensasse, o defunto está com o cérebro ainda e não pensa mais. Né? Então a mente é do espírito, a vida está no espírito, não é no órgão, não é no braço, na perna. O nosso órgão acaba transmitindo para o corpo o que o corpo está sentindo, no caso. Então, quem pensa, quem sente, a sensação é do espírito. Transmite para o perispírito para o corpo físico. E o contrário, o corpo físico transmite para o perispírito para o espírito. Tá? A sede é do espírito, mas tem esse caminho. Tá? 21. 51. Hã? 51. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Aí vai botar Florentina aqui, Florentina. Agora, vai ter um monte de espírito rebolando a Florentina. Ou com esses músicos aí, que eu não vou dizer o nome aqui. Vocês conhecem, que eu já falei, né? Vai estar rebolando ali. Tem espírito sambando? Um montão. Tem espírito assistindo o jogo lá no Maracanã, torcendo? Um montão. Tem. Então, por quê? A sensação está nele, ele gosta daquilo, como tem espírito fumando, como tem espírito bebendo, aí ele precisa do encarnado para se satisfazer. Então a música é a mesma coisa, né? Aí tem a música celeste, vamos ver o que ele vai dizer aqui, ó. Queres falar da música terrena? O que é ela comparada à música celeste? Isso é para espírito superior, certo? A essa harmonia da qual nada na terra pode dar-vos uma ideia. Nada. Então, esses grandes músicos, Chopin, Bach, Beethoven, etc., eles buscam, eles captam isso e tentam traduzir para um instrumento aquilo que eles estão captando. Né? Se eu não gosto de música clássica, o problema está comigo ou está com Beethoven? O problema está comigo ou está com Chopin? É que nós não fomos educados para isso. Então, eu me envergonho muitas vezes. Eu até me esforço para saber alguma coisa, mas eu não tive essa educação. É o que nós fazemos aqui na evangelização. Se você botar galinha pintadinha ali, né, na evangelização, eu sempre falo que um dia estava lá, galinha pintadinha, estava a criançada toda, né, pulando, rebolando, com um aninho, estava lá fixo na televisão. Aí, o que nós fizemos? Não, música clássica. Música clássica, eles vão aprender, vão acostumar o ouvido, mas na casa deles, no rádio, na televisão, são essas músicas que rebolam, tem umas que tem uns ritmos muito bonitinhos. Eu vi lá o meu sobrinho dançando uma música dessa, música. Um aninho estava lá igual um sapinho, né? Um aninho e pouco. Então está educando errado. Você tem que botar ali uma música clássica, ele apurar, aguçar o seu ouvido. A minha neta, a gente já faz isso. Ela tem lá um pianinho, que meu filho comprou um piano para ela, não é um piano, mas já está lá. Aí ela aperta lá o dedinho, ela vai pum, ela está aprendendo, a gostar. Eu fechei está engraçado, ela puxa assim, fecha, né, o teclado. Aí prendi o dedinho dela. Ela, dodói, vovô, dodói. Eu, que dodói? Aí eu vi o dedinho. Eu prendi o dedinho dela. Então você vai acostumando a criança, educando a criança. Senão amanhã você vai se arrepender. Se na criança, no meu tempo tinha a boquinha da garrafa, não é? Tinham crianças rebolando na boquinha da garrafa. Hoje a mãe colhe o que plantou. Aí vai reclamar da filha? Vai continuar falando da filha do vizinho, se a sua foi educada dessa forma?
Você não vê a sua, mas o vizinho vê a sua, da mesma maneira que você vê a do vizinho, né? Porque quem faz isso normalmente é assim. Então a gente teve uma educação muito complicada, né? Nem todos, mas a maioria de nós. Então vamos lá. Queres falar da música terrena? O que é ela comparada à música celeste? Pablo Vittar e Chopin, hein? A essa harmonia, eu falei aqui, eu não consegui, eu tive que falar. A essa harmonia da qual nada na terra pode dar-vos uma ideia. Uma está para outra, assim como o canto do selvagem para uma suave melodia. Vocês já viram aquela dança dos índios, a música deles? Hã? É tribal porque é do índio mesmo que a gente está vendo, mas é uma coisa bom, 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 né? Bom, bom, bom. Aí aquele repetitivo, aquele som chato, aquela dança só fazia assim, para frente e para trás. Eu, como visitei muitas tribos lá no indígena, no Xingu, eu via também. Porra, você compara aquilo com a nossa música, tá muito distante. É a mesma coisa, a nossa, uma música celeste. Todavia, espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir vossa música, porque ainda não lhe é dado compreender uma outra mais sublime. A música possui encantos infinitos para os espíritos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Está aí. Ó, eu já estou programando a minha próxima reencarnação. A gente pode, eu já estou pensando, toda hora eu penso. Eu vou pedir para ter eu ter acesso à música clássica. Vou me tornar fino, hein? Eu queria ter uma profissão na área ou do ensino ou da saúde. Chega dessa profissão que eu tive nessa encarnação. Eu não vou dizer para vocês, porque já vem assim há milênios. Chega. Esse aqui chorou, saiu correndo de lá, porque ele me viu queimando todos os meus diplomas, certificados. Passou. Fiz um fogueirão lá atrás. Falei, nessa e para as outras acabou. Agora eu entendo por que você fez isso. Eu entendi depois. Tá com um canecão aí? Aquilo ali é de tomar uma bebida, que você sabe qual é, né? Mostra para ele ali, o Jefferson gosta. Mostra, tá aqui, ó, mostra para ele o canecão que eu te dei. Era o último vestígio que eu tinha na minha casa, eu dei pro Tiago. Depois tu mostra. Aqui é que não pode ver. Então eu já estou pensando na próxima. Eu queria aprender a cozinhar, porque eu sempre vivi na aba da Lurdinha, eu nunca fiz. Eu fazia outras coisas, mas cozinhar não. Eu vou voltar com ela, quero voltar com ela, que é o principal, né? A gente volta junto, aí eu vou desenvolver umas coisas que eu não desenvolvi agora, porque é assim que você tem que fazer para você poder crescer. Não importa a posição social, se eu vou ser pobre, se eu vou ser rico, se eu vou nascer ali ou acolá. Mas se você tiver acesso a uma educação que vá fazer você crescer como espírito, isso é muito importante. Né? Para isso você tem que ter paz também, porque nós espíritos imperfeitos, né, atrasados como eu, é muito difícil para a gente, não é impossível, você vence, né? Vencer o meio, não é tão fácil assim. Você vê um Eurípides Bassanufo, ele pode nascer onde for, ele vai sempre vencer. Você vê um Chico da vida, pode nascer onde for, ele vai sempre vencer o meio. O meio não é condição sine qua non para o crescimento. Nós não somos produto do meio. Sabemos disso. Nós espíritas sabemos disso. Porque tem teorias que dizem que o homem é produto do meio. Não é. Agora, que o meio influencia, influencia. Não é? Influencia, influencia. Até no seu falar, se você não tomar cuidado,
A gente está sempre com o pessoal ali da comunidade. Se você não prestar atenção, você acaba falando errado. Você acaba usando algumas frases prontas que eles utilizam. Tem umas coisas que eu acho muito engraçado que eles falam. Não, assim, por exemplo, uma frase pronta que eles usam muito, ó. Não vou mentir para o senhor, não, eu faço. Quer dizer, não vai mentir para mim? Não tem, vocês têm? Não vou mentir para o senhor, não. Isso é isso, isso, isso. Ah, tá. Então essa pessoa gosta de mentir mesmo. No momento ela não vai mentir porque não dá. Eles têm uma mania também engraçada aqui, e a gente está no Rio de Janeiro. Você está aqui, ela quer falar. Vem cá. Não é assim? Até as crianças pegaram essa mania das mães. Quando eu chego ali, vem cá, vem cá. Que coisa esquisita, por que ela não vem até você, né? Por que não... É uma falta de educação mesmo, uma falta de educação. Então você tem que ter cuidado, que toda hora você, sou Tiago, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Então você, para vencer o meio, você tem que ser um espírito que queira vencer o meio. Agora, se você já tiver uns pais que te conduzam, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Mas vamos lá. Você já pode começar a ouvir música clássica? A gente está ouvindo, já ouve, claro. Né? Ouve. Tem, já dá para a gente distinguir alguma coisa, o que é Chopin, o que é Beethoven, o que é o ritmo de cada um. Devagarinho você vai. Eu tenho ouvido em casa muito blues, aquele ritmozinho, né? Pô, adoro, muito legal. Melhor do que batida, essas coisas assim. Eu ligo o blues, fico lá tocando, escolhendo alguma coisa. E nós estamos muito carentes de artes, né? Em todo tipo de arte, na música, você não tem as coisas. A Dona Ivone disse que estão preparando, naquele livro dela, Recordações da Mediunidade, eles estão se preparando, esses espíritos que venceram no campo da arte, porque o belo faz parte do crescimento, para reencarnar todos esses grandes artistas, e outros, para alavancar o belo na nossa sociedade. Então a gente está um período aí estagnado, né? Estagnado. Vamos lá. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Resposta: as belezas naturais dos mundos são tão diferentes que estamos longe de conhecê-las. Sim, são-lhes sensíveis conforme sua aptidão, para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas de detalhes. E é uma verdade, né? Você vê aquele quadro que o André Luiz se refere, lá no livro Nosso Lar, quando ele chega numa sala e vê o quadro de... Qual é o autor? Lembra? Na pontinha da língua. Quando ele se refere ao quadro dizendo, mas que quadro bonito, é a cópia do que tem lá na Terra, né, que o fulano desenhou. A cópia. Aí o espírito lá guia, sorri e diz assim, não, a da Terra que é a cópia desse. E o original está em outro lugar, mais elevado. E esse é a cópia da cópia. A Terra é a cópia da cópia, e esse daqui tão bonito que você está usando é a cópia do original que está em tal lugar. Né? Olha aí o belo. Aí o artista, ele vai nesses lugares, vem, né, com a sua sensibilidade e tenta traduzir para tinta, tenta traduzir para música e por aí vai.
E por aí vai. Alguma pergunta? Aqui o estudo a gente está lendo, na verdade, né, devagarinho, tira dúvidas. 253. Os espíritos experimentam nossas necessidades e nossos sofrimentos físicos? Outra boa pergunta, hein? Resposta: eles os conhecem, porque sofreram, mas não experimentam materialmente, como vós. São espíritos. Uma outra resposta para espírito superior, né? Então, olha aqui. Ou numa condição melhor, não precisa ser espírito superior. Os espíritos experimentam nossas necessidades e nossos sofrimentos físicos? Resposta: eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente, como vós. São espíritos. Mas, dependendo do espírito, ele experimenta a mesma dor. Continua sentindo a dor na cabeça, a paulada que levou. Morreu a paulada? Fica lá anos sentindo, enquanto não tiver o socorro. Ah, descansou em paz. Quem disse que descansou em paz? Continua sofrendo. E às vezes, muito mais. Muito mais. Eu vejo aqui os suicidas, décadas e décadas sofrendo. Décadas e décadas. Quando um espírito tomou veneno e ele reclama da dor do estômago, eu analiso e fico pensando, poxa, ele tomou veneno, ficou lá no estômago, que dor é essa? Eu sei que é a sensação, é a repercussão do que estava no corpo, porque o pensamento dele estava no corpo, mas eu não conseguia mensurar essa dor. A gente não consegue mensurar, né? O espírito está gritando, está sofrendo, está chorando, eu estou vendo, mas eu não estou sentindo aquela dor. Aí no outro dia, eu tive uma azia danada e uma dor, eu já sei o que eles sentem, é mais pungente do que isso. Vinha aquele gosto aqui, estava doendo, aí tomei um remédio, parou. O espírito não tem remédio, ele não para de sentir a dor. Ele se vê sem um braço, se vê sem um braço. Se vê decapitado, se vê decapitado. Uma vez estava atendendo um espírito e ele foi decapitado. E ele estava apavorado, dizendo, cadê a minha cabeça? Eles cortaram a minha cabeça. Eu estou procurando a minha cabeça. Aí nós perguntamos, você está sem cabeça? Estou sem cabeça. Mas como é que você está falando? Né? Aí você tem que jogar com o espírito para ele raciocinar. É mesmo, como é que eu estou falando? Ele estava desesperado. Sua cabeça está aí, pensa na sua cabeça. A hora que ele pensar na cabeça, o médium vai te ajudar, porque eu estava ali com o médium. Aí ele, como é que você achou a minha cabeça, né? Aí fica mais calmo. O desespero dele era estar sem cabeça. Então ele devia estar andando para lá e para cá, desesperado, sem a cabeça, porque ele estava procurando a cabeça dele. Mas a sensação está no espírito, num todo, como ele está dizendo, e não na cabeça. Mas ele pensava na cabeça, ele pensava no pé. E quando você faz com que ele raciocine e trazendo ele numa situação pregressa, em que ele estava bem, a mente dele vai lá de imediato, né? A maioria de vocês já viram o trabalho ali, de regressão com o espírito, aí ele começa a falar normalmente. Então você não morreu ainda, você não se suicidou, você está perfeito, você está vendo?
de imediato a dor cessa. Se a dor cessou, aquela dor não era real. Aquela dor era imaginária da mente. Você já viram a pessoa que amputou uma perna, sentiu a perna coçar, o pé coçar? Meu falecido tio, ele não tinha uma perna, ele sentia dores absurdas na parte que faltava, e ele sentia coceira. Meu pé tá coçando, que pé, tio? Você não tem mais Essa perna? menina que era tão forte que ela disse, ela teve do joelho para baixo no acidente. Ela disse que às vezes esquecia de banheiro, porque ela sentia as pernas e ela levantava, aí ela caía. É isso mesmo. Ela sentia tudo. Eles tomam um remédio para isso. É a memória, a cabeça dela ainda está ali com a pedra, com a perna, com o braço, está aqui, ó, na mente. Na mente. Da mesma forma, mas o espírito está ali com o perispírito, desencarnando, dependendo da mente dele, vai continuar sem perna, ou vai sair andando. Da mesma maneira que o espírito que vai reencarnar, como está lá no Memória de um Suicídio, Mário Sobral, a mão dele começa a ficar paralisada. O André Luiz conta um caso desse lá. O camarada agrediu o pai, ele conta ali a história. Acho que a gente já passou, foi no Mensageiros ou foi no... Sempre confundo aqueles dois. Nosso Lar, Missionários e Mensageiros. Acho que foi no Missionários. Ele agrediu o pai, ele estava bêbado, e o pai jogou uma praga para ele. Falou assim, ó, tua mão vai secar. Xingou ele. Ele era um estivador, ele trabalhava no cais do porto. Ele bebeu e agrediu o pai. O pai apanhou e desejou a ele um mal lá. Você vai, sua mão vai secar. Xingou o camarada. Ele foi embora, aquilo ficou na cabeça dele. Ele sofreu um acidente, perdeu o braço no acidente. Ele já não sentia mais, desencarnou e não tinha mais braço, ficava lembrando do que o pai falou com ele. E ele ia reencarnar sem um braço. A mente, ela é poderosíssima. Do outro lado, ela potencializa mais. Por isso, nós usamos, na maioria de nós, não sabe usar o pensamento. Nós somos o que pensamos. A força do pensamento é uma coisa que não existe nada igual na natureza. É porque nós não sabemos usar o pensamento para o bem. Eu tinha um colega, isso aí eu vou usar na aula aí na sugestão, olha o que é o pensamento. Ele morava, a gente trabalhava lá nos Afonso, ele morava em Nilópolis. E o ônibus vinha lotado, de Nilópolis para lá, eu não sei se tinha ali para os Afonso, ia para Marechal, pegava outro. Só Nilton, eu nunca, para mim, lotado, do jeito que vem o ônibus, eu tenho um lugar. O ônibus está lotado, eu vou andando, escolho o lugar e fico olhando para a pessoa assim, levanta que eu quero sentar, levanta que eu quero sentar. Do nada a pessoa se levantava, ele ia e sentava. Maldade de fazer isso, né? Ele fez uma, o Jefferson, que a gente estava num lugar, naquele lugar que eu te falei que eu trabalhava, que quem estava dentro não saía, e para entrar também aquilo ali era difícil, né? Para entrar, tinha que passar lá pelo crivo de um, de outro. E quem estava lá, eles não queriam liberar, porque fazia um monte de cursos. Para minha surpresa, esse fulano foi para o melhor lugar que tinha para trabalhar na nossa área lá. Falei, pô, ele era meu amigo, meu chefe. Falei, cara, como é que tu conseguiu isso, cara? E logo com ele, com esse chefe aí. Ele, Newton, fiquei 3 dias, olha o que o cara fez, ó. Era esse mesmo do ônibus, tá? Ele hoje é pastor de igreja. Ele
Assim, olha, eu fiquei 3 dias imaginando ele na sala dele, a sala lá do chefe era enorme. No canto da sala, no cantinho, acuado, e eu falando com ele, ele dizendo sim, tudo que eu dizia, ele concordando comigo. Fixei o pensamento 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois eu fui falar com ele. Estou ensinando o pessoal a fazer o que não presta, né? Aí você, tudo que eu pedi para ele, ele disse sim. Me liberou. Ninguém era liberado. Ele foi. Olha o pensamento. Agora, isso não é maneira, não é ético você fazer isso, né? Qual é a diferença de ética para moral? A moral é a regra. A ética é o cumprimento da regra. Você tem os 10 mandamentos. Ali é a moral. Cumprir os 10 mandamentos é a ética. Isso é falta de ética. Correto? Você está violentando o outro. Isso é faltar com amor ao próximo. Falta de amor. Você não quer que faça isso contigo? Você quer que faça isso com você? Você seja sugestionado a fazer uma coisa que você não queira? Agora, se o outro tiver elevação, ele não entra nessa. Como o outro também não tem. É muita coisa, né, que acontece por aí. O pensamento ele é estudado como física quântica, se eu não me engano. O pensamento é matéria. O pensamento muitas vezes é o precursor da sua atitude. Então, depende do pensamento dele. Se ele está com um pensamento ligado que o corpo sofreu um acidente, ele está com sentimento de culpa, ele vai sofrer. Então, essa resposta aqui é para quem já tem um certo domínio, né? Ó, eles conhecem porque sofreram, mas não experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade do repouso? Resposta: eles não podem sentir fadiga, assim como a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade do vosso repouso corporal, visto que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. É o óbvio, né? Não tem mais órgão. Mas depende também. Os espíritos estão respondendo errado? Não. Porque não é para o espírito sentir fadiga. Não é para o espírito sentir dor física, não é. Mas você não vive a vida de espírito, você está com a cabeça no corpo. Então você vai dormir. Então você vai ficar cansado. Eu contei aqui no outro dia, nós fomos ver uma casa para alugar ali, levei a Dilane lá, que ela queria, bem ano atrás. Ela levou um susto quando viu na cama do camarada lá uns espíritos deitados lá, dormindo. 10 horas da manhã, espírito preguiçoso, né? 10 horas está dormindo, pô? Mas tem, porque não sei qual é a religião aí que diz que quando morre, vai dormir para sempre. E já veio na mesa espírita assim, você não pode me acordar, eu já morri, eu preciso dormir. Tem esse caso e tem aqueles preguiçosos mesmo que dormem, que acordam à tarde, se espreguiça quando levanta. Ele está tão materializado, que muitos não se deu nem conta de que morreu. Nós atendemos aqui um espírito, eu até citei depois lá, não falando da situação em si, que me chamou a atenção, que ele disse que já estava há muitos anos, ele falou, há 500 anos eu estou nesse lugar. Mas depois que eu fui entender, no dia seguinte, ou bem depois que eu fui entender o que ele quis dizer isso, porque aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, 500 anos você é índio então, né? O Brasil foi descoberto aí o basicão ali, para a gente engolir, em 1500. 1500 tinha era índio aqui. Falei, então você veio com os portugueses para cá? Não, você é índio. Não, não sou índia, eu sou mulher. Falei, então você é índia? Não, não sou índia. Falei, 1500 anos, então você é português, sou portuguesa. Você chegou aqui com os portugueses? Porque eu queria entender a situação, não tinha curiosidade. Aí
Não. Aí eu falei assim, então 500 anos aí é força de expressão, de que está muito tempo aqui. Está muito tempo naquele lugar. Ah, isso aqui tudo é meu. Falei, poxa, aquele lugar devia ser bonito. Que passava um rio ali, passou um rio conhecido. Falei, pô, aquele rio realmente é bonito. O novinho, sem poluição, sem esgoto, devia ser a coisa mais linda do mundo, né? Imagine aquele, lá na Presidente Vargas, o canal do Mangue. Pô, devia ser um rio de águas cristalinas, né? Agora olha o que é. Então o espírito estava ali, ó, vivendo no tempo que ele viveu ali. Falei assim, você era casada? Era. Cadê seu marido? Não sei, ele sumiu. Teus filhos? Não sei, me abandonaram. Então o espírito está vivendo ali, né? Como viveu lá séculos atrás, e não se deu conta. Não se deu conta. Olha a cabeça, olha a mente do espírito. Não evoluiu nada, ficou preso. Não. Estacionou. E ele acaba influenciando as pessoas do lugar, porque ele cria o ambiente dele, ele cria, a Dona Ivone fala muito bem disso daí, e vive ali. Vive até 1000, 2000 anos. Tem um livro ali chamando Falando a Terra, do Chico. São diversos espíritos. E o autor lá desse artigo, ele diz assim, eu não me lembro o nome dele não é o Hilário Silva. Ele diz assim, eu sempre quis ser um repórter do mundo espiritual. E agora estou tendo a oportunidade de relatar algumas coisas que eu vi. E ele conta, então, a gente não tem tempo, né? Dá para falar bastante, né? Ele conta que foi visitar um grupo de espíritos, uma sociedade, um grupo grande, enorme, uma comunidade enorme, que eles se vestiam do jeito que se vestiam na época em que viveram na Terra. Eles falavam uma língua que já está extinta na Terra, não se fala mais essa língua, e tinham os mesmos costumes que tinham daquela época. Eles viviam ali há milênios, do mesmo jeito que viveram quando encarnaram. Olha o grupo de espíritos estacionado. Por causa de quê? Então você não pode pegar a exceção como regra. A regra não é essa. A regra não é essa. O espírito sempre evolui. Ele pode até estacionar, mas a dor faz com que ele evolua. Agora, e esse grupo aí, que está ali há tanto tempo? Então tem de tudo no mundo espiritual. Esse grupo aí na cabeça deles, eles estavam no paraíso deles. Não estavam nem aí. E se pergunta, já sabia que se passou aí 5.000 anos? Que é isso? Para eles foi ontem. Todo dia é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. Ou todo dia é domingo, né? Eu queria que fosse domingo todo dia. Então, olha lá. Visto que não possuem órgão cujas forças devam ser reparadas, o espírito, porém, repousa no sentido de que não está em atividade constante. Ele não age materialmente. Sua ação é toda intelectual e seu repouso inteiramente moral. Quer dizer que há momentos que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa num objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar é consequência da inferioridade deles, pois quanto mais elevados são, menos repouso lhe é necessário. Essa aqui ele arrematou bem, né? Esse negócio de ficar cansado é de acordo com a inferioridade. Eu não me lembro lá mais aí o tempo. Tem espíritos que descansam 3 minutos por semana.
Pô, descansar 3 minutos por semana. E o descanso é esse, é dar uma relaxada com o pensamento, conversar com os amigos, não está em atividade, porque a atividade deles é toda intelectual. O espírito não vai trabalhar materialmente, ele não está mais na matéria. Quem trabalha materialmente somos nós. Aí o corpo precisa de repouso. Nós já podemos ir fazendo alguns exercícios, tipo esse que eu falei para vocês, programando a outra reencarnação. Não é exatamente o que pode acontecer, mas você pode pensar, eu gostaria que fosse assim, porque dessa forma eu vou reparar algumas coisas que eu tenho que reparar, vou crescer como espírito. Você pode pensar, você desse jeito está pensando como espírito. Uma outra forma de você ir pensando como espírito, de vez em quando, você não vai fazer esse tempo todo, você vai ficar doido, né? Mas eu sou o corpo, eu tenho que ter noção que eu não sou corpo, que eu sou espírito. Eu vou levar meu corpo agora para dormir, porque ele está cansado. Meu Deus, eu vou levar o corpo para dormir, vou levá-lo, faça ele dormir logo, me ajuda a ele adormecer logo, que eu vou trabalhar, eu vou para o mundo espiritual. Então você está no sofá, está lendo, eu sento no sofá para ler. Todo dia eu leio. Às vezes isso aqui me atrapalha, né? Às vezes isso aqui é... Aí eu fico aqui vendo alguma coisa, que aí eu boto em dia, eu tenho que ver. Mas eu sempre digo, vou levar meu corpo lá para a cama, ajuda meu corpo a dormir em paz, proteja, mas me proteja, eu sou mais importante, preciso ir para o SEAP, preciso trabalhar, me ajudo, penso nos guias aqui, vou dormir. Então você começa a pensar como espírito. Meu corpo é que vai se alimentar, meu corpo é que vai dormir, o corpo é que vai fazer o que deve ser feito aqui no mundo material. De vez em quando você pode pensar assim, não dá para pensar o tempo todo porque você está no corpo, né? Então você tem que comer, você tem que trabalhar, mas você começa a pensar como espírito, para não sofrer tanto depois. Vamos terminando aqui. Quando um espírito diz que sofre, experimenta que tipo de sofrimento? Resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Isso aí, tortura moral. É essa questão que faz ele acabar sentindo até a dor física. Mas ele não tem mais o corpo físico para sentir, então a dor é moral. A famosa dor na consciência. Remorso, muitas vezes. Como então é espírito que se tem queixado de sofrer de frio ou calor? Engraçado isso, né? Ali também no mensageiro, ali é o mensageiro. Eles vão para uma casa lá de uma senhora aqui na Terra, e aquela casa é um ponto de apoio para eles. Eles vêm de nosso lar, vêm em tarefa aqui na Terra e ficam ali na casa. Então ele vê a casa toda iluminada, o André Luiz vai contando. Nós estudamos aqui, ó. Você ouviu essa história aqui. De repente começa o tempo a fechar, o trovão reboar. Tá certo? Reboar? Tá, né? O estrondo do trovão, aí eu não erro. Raio no céu, aqueles barulhos que vocês já sabem. A chuva começou a cair. O André Luiz estava na janela da casa olhando. Aí ele começa a ver os espíritos correr da chuva, correr do trovão, vão tudo na direção da casa. Ele ficou com medo, ele, caramba, vão invadir a casa, um monte de espíritos. Quando chegaram na porta da casa, eles sentiram o magnetismo, a proteção, e desviaram dali. Então os espíritos foram para uma marquise. O espírito estava correndo da chuva. Mas a chuva não molha o espírito. O trovão não vai matar o espírito, ele já está morto. Ele não vai morrer 2 vezes, já está morto. E por que ele corre? Por que ele tem medo? Mente, cabeça, está ligado ao corpo. Mas se ele ficar na chuva, a chuva vai molhá-lo?
Vai molhar sim, porque ele acredita que ele vai ficar molhado. Será que ele vai ficar resfriado? Vai espirrar? Ué, o espírito não espirrou lá com a caixinha de rapé? Então, olha, tudo está na mente. Tudo está na mente. Por isso que ele tem que se preparar agora. A gente fica estudando e fica se comparando ao espírito evoluído, mas nós, imperfeitos, a gente vai sentir um monte de coisa, por muito tempo no plano espiritual. Como então há espíritos que se têm queixado de sofrer de frio ou calor? Lembrança do que haviam padecido durante a vida. Ó, lembrança. Algumas vezes tão penosa quanto a realidade. É, frequentemente, uma comparação através da qual, por falta de outra melhor, exprimem a situação deles. Quando se lembram do seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, tal quanto se tira um casaco e se acredita ainda usá-lo algum tempo depois. Isso aqui é uma boa comparação. Vocês já botaram uma roupa pesada, de frio, você tira aquela roupa, a mulher usa uma roupa, essas roupas apertadas, quando tira parece que está com a roupa ainda, tem essa impressão. Quando o espírito tira a roupa de carne, a armadura de carne e osso, como diz Leon Denis, ele sente ainda aquele peso. Ele sente, é isso. Pergunta. Eu lembrei agora, na verdade, um trabalho de sexta-feira, o espírito no médium, e ele tinha saudade daquela sensação de respirar, de puxar o ar para dentro e botar para fora. É isso mesmo. Isso interessante demais. Isso mesmo. Vamos rezar então? Nenhuma pergunta? Muito obrigado, Senhor, pela tarde, pela manhã de estudos, pelos esclarecimentos que recebemos. Muito obrigado aos guias aqui presentes. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos abençoe a todos e que possamos, com o conhecimento que estamos adquirindo, sermos espíritos, almas mais equilibradas, mais serenas, mais pacíficas, fortalecidos em Deus, em Jesus, com a doutrina espírita. Pedimos a devida permissão para que, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso patrono Eurípides Bassanufo, em nome do nosso amor Lourdinha, é que damos por encerrados, em nome do amor de Deus e do Cristo Jesus, acima de tudo, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.